Bom, galera, questão 15. Ó, ele deu aí dois números, né, A e B, e ele pede para a gente comparar as expressões numéricas. Então, eu vou começar aqui pelo A, que é 2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 2 elevado a menos meio, dividido por 10 elevado a menos 1 sobre 4. Beleza? Relembrando aí as propriedades, né? Quando você tem 1 sobre x elevado a menos m, por exemplo, você pode pegar esse x elevado a menos m e passar para cima, né? O que você paga? Você paga o sinal. Então, 1 sobre x elevado a menos m é x elevado a m. Massa? E vamos lembrar outra coisa, né? X elevado a m vezes x elevado a n, né? É igual a x elevado a m mais n. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse 10 elevado a menos 1 quarto. Ó. E como ele foi para cima, o sinal de menos some, vira um sinal de mais. E aí, quando a gente tem bases iguais, a gente pode manter a base e somar os expoentes. Esse 2 aqui tem expoente 1, que é o expoente neutro. Então, a gente vai ter que somar 1 menos meio. Se você pegar 1 e tirar meio, dá meio. E se você juntar esses dois aqui, vai ficar 3 mais 1 quarto. 1 quarto, pessoal, é 0,25, tá? E aí, menos 3 mais 0,25 vai dar menos 2,75. Então, esse daqui é o nosso número A. Eu coloquei em decimal porque fica mais fácil de juntar. Senão vai ter que juntar a fração aqui e não é o que eu quero. Vamos ver o número B. O número B é menos a raiz quarta de 4 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes 0,000005 sobre 2. Propriedades aqui que a gente vai usar. Quando você tem um x elevado a um a elevado a um b, isso aqui é a mesma coisa que x elevado ao produto ab, né? E quando você tem a raiz n de um número x, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre n, né? Isso aqui são as propriedades de potência e raiz. Então, o b, ele vai ser aqui menos. Essa raiz quarta eu vou trocar, então, por 1 quarto. Porque a raiz enésima vai ser o número elevado a 1 sobre n. Então, como aqui é a raiz quarta, vai ser o número elevado a 1 sobre 4. Né? Aí, 4 ao quadrado, né? 4, pessoal, é 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, faltou uma propriedade aqui. Eu não coloquei, mas deixa eu escrever aqui no cantinho, ó. Quando você tem, por exemplo, x vezes y elevado a um m, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a m vezes y elevado a m. Então, o expoente você pode distribuir para os fatores. Que é o que a gente vai fazer aqui com esse 2. Esse 2 ele vai ser expoente do 4, e esse 2 vai ser expoente do 10 a menos 3. E o 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 2 à quarta. 10 elevado a menos 3 ao quadrado, ó, multiplica. Menos 3 vezes 2 é 10 elevado a menos 6. Aí, 0,00005, ó, 0,1 é 10 elevado a menos 1. 0,01 é 10 elevado a menos 2. E assim por diante. Então, a casa que 1 tá representa o expoente. Aí a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, esse número aqui, ele é 5 vezes 10 a menos 6.
E tudo isso aqui está sendo dividido por 2. Beleza? E muito bem. Vamos continuar. Então, nosso B vai ser menos. Aí, pessoal, eu vou pegar esse 5 aqui, ó. E eu vou transformar ele num 10. Como é que eu faço isso? Eu multiplico em cima e embaixo por 2. Porque aí fica 5 vezes 2, que é 10. E como eu fiquei com 2 embaixo, cada um desses 2 vai cortar com um desses 2 aqui. Então aqui eu tenho 4, 2 e aqui embaixo eu tenho 2, 2. Então eu vou ficar com 2 ao quadrado. Né? Porque eu corto um 2, fica 2 ao cubo, eu corto outro 2, fica 2 ao quadrado. E aí eu fico com 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6, vezes 10. Que é 10 elevado a menos 6, mais 1. Tudo isso elevado a 1/4. Então, isso aqui é menos 2 ao quadrado vezes 10 a menos 11, né? 11. Tudo isso elevado a 1/4. Já tinha a conta mesmo, tá? Então, o nosso B, né, aplicando aqui a distributiva do expoente, a gente vai ter menos 2 elevado a 2 sobre 4, vezes 10 elevado a menos 11 sobre 4, porque eu multipliquei 2 por 1/4 e menos 11 por 1/4. Então, 2/4 é a mesma coisa que meio, e 11/4 é a mesma coisa que 2,75. Então, como vocês podem ver, o A é o negativo do B. Né? Ou seja, se você pegar o A e dividir por B, dá menos 1, que é a alternativa B. Todas as outras alternativas são falsas. Só a B que é verdadeira, que a divisão deles dá menos 1. Nossa, achei horrível essa questão, né? Horrível. Tem umas questões assim de raízes que são maravilhosas, mas essa aqui era só a treta. Bom, questão 16. Pessoal, ele falou assim pra gente que o comprimento, a diferença entre o comprimento e a largura dá 3. E a área do retângulo, o que é a área do retângulo? É base, que é o comprimento, ou a largura, né? Vezes a altura aí. Então, se eu multiplicar C vezes L, dá menor que 78,75. Então, qual é a quantidade de valores inteiros de C que satisfazem essas condições? Bom, se C menos L é 3, significa que L é C menos 3. E, pessoal, ó, qual que é o menor valor de L, né? Qual que é o menor valor de C que a gente pode ter? O C, ele tem que ser maior que 3. Porque se o C for 3, o L vale 0. Não pode valer. Tá? Então, o C, ele tem que ser um número maior que 3. Tá? Muito bem. Então, se eu pegar esse L aqui e trocar por C menos 3, isso aqui tem que ser menor que 78,75. Então, vamos ver. Se o meu C vale 4, né, que é o primeiro número aqui maior que 3, a área vai ser 4 vezes 4 menos 3, que é 1. Então, qual que vai ser a área se o meu C for 4? A área vai ser 4. Se o meu C for 5, minha área vai ser 5 vezes 2. Vai ser 10. Se o meu C for 6,
6 vezes 3, 18. Se o meu C for 7, 7 vezes 4, 28. Se o meu C for igual a 8, 8 vezes 5, 40. Se o meu C for igual a 9, 9 vezes 6, 54. Se o meu C for igual a 10, 10 vezes 7, 70. E se o meu C for igual a 11, 11 vezes 8, 88. E passou da área máxima permitida. Então, quantos valores de C inteiros que vão dar uma área menor que 78,75? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letra E. Próxima. Com o objetivo de fabricar uma moldura, né? Você vai ter então aí uma placa de madeira que tem dimensões 16 por 25. Ou seja, a área, né, dessa placa é 16 vezes 25, que é 400 decímetros quadrados, tá? Essa é a área. E aí você vai fazer aqui um buraco nessa placa, cujas dimensões aqui vão ser x, 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 x. E ele quer que essa área da moldura tenha no mínimo 10% da área da placa original e no máximo 45%, né, da área da placa original. Vamos calcular a área da moldura, pessoal. Que eu vou chamar de AM. Eu vou dividir no seguinte, ó. Eu vou calcular a área desses dois retângulozinhos da lateral. Esses retângulos têm base x e altura 16. E são 2. Então, eu tenho 2 vezes 16 vezes x. Calculei essas áreas aqui da lateral. E eu vou somar com essas áreas aqui, ó. Que tem base 25 menos x, e a altura x, tá? Então, são duas. 2 vezes 25 menos 2x vezes x. Isso aqui são as áreas desses caras aqui, ó. Se a gente somar, né, isso tudo, isso aqui vai dar 32x mais 50x menos 4x ao quadrado. Então, a área da moldura é dada aí por 82x menos 4x ao quadrado. E aí você quer saber, né, quando que essa moldura vai valer 10% da área da placa, ou seja, 10% de 400, que é 40. E quando que a área da moldura vai valer 45% da área da placa, ou seja, 45% de 400, que é 180. Então, se você pegar a área da moldura, que é isso aqui, igualar a 40, você acha o x necessário para que essa placa, para que essa moldura tenha como área 40% da área da placa. Beleza? Essa equação de segundo grau, ela vai te dar duas respostas. Ou então a sua espessura aqui vale 20, ou então a sua espessura vale meio. Agora, se você quer que a sua moldura tenha como área 180, que é 45% da área total, as suas espessuras, ou elas devem ser 18, ou elas devem ser 2,5. Tá? Só que o x, pessoal, ele tem um valor máximo que ele pode medir, né? O x, ó, ele pode ir até aqui, né, a metade. Se o seu x ele vale 8, ó, você vai ter 8 aqui já deu os 16.
Então, se o seu x for maior que 8, significa que a espessura da moldura é maior do que a máxima espessura possível, que é 8. Então, como esse x aqui é 20, que é maior que 8, a gente joga ele fora. E esse 18 a gente joga fora também. Tá? Então, para a gente ter 10% da área da placa, a espessura precisa ser meio. E para a gente ter 45% da área da placa, a nossa espessura precisa ser 2,5. Então, a espessura ela tem que ser qualquer número nesse intervalo de meio até 2,5, para que a área da moldura seja de 10% a 45% da área da placa original. Moral da história, o A é meio e o B é 2,5. E o produto de meio por 2,5 dá 1,25, que é a letra E. Muito bem. Questão 18. Um ambulatório médico atende pacientes de segunda a sexta, pela manhã e tarde. Na última semana foram atendidos ao todo 80 pacientes. Ó, a gente tem esse gráfico aí, que em cada um dos pontos, né, ele deu a diferença entre pessoas que foram atendidas de manhã e à tarde. E só para ficar mais fácil, pessoal, escrever isso aqui, eu vou chamar aqui a segunda do dia A terça do dia B, a sexta do dia C. A segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? A sexta tá aqui. Então, se a gente pegar aqui o que foi atendido na segunda à tarde e subtrair do que foi atendido na segunda de manhã, dá 11. O que foi atendido na terça à tarde, menos do que foi atendido na terça de manhã, era para ser um M, dá 10. O que foi atendido na quarta à tarde, menos o que foi atendido na quarta de manhã, dá 11. O que foi atendido na quinta à tarde, menos o que foi atendido na quinta de manhã, dá 4. E a mesma coisa para sexta, né? O que foi atendido à tarde, menos de manhã, dá menos 4. Beleza? Se você somar todo mundo aqui, ó, você vai ter o seguinte: o total de pessoas que foram atendidos à tarde menos o total de pessoas que foram atendidos, vou chamar de T manhã, T tarde, T manhã. Então, se você somar todo mundo, você vai ter AT mais BT mais CT mais DT mais ET, que é o total de pessoas da tarde, menos AM, menos BM, menos CM, menos DM, menos EM, que são o total de pessoas que foram atendidas de manhã. E essa diferença aqui dá 11 mais 10 mais 11, que é 32, mais 0, né? Porque esse daqui cancela com esse. Então, isso aqui dá 32. E se você somar o total de pessoas que foram atendidas à tarde mais o total de pessoas que foram atendidas de manhã, você encontra os 80 que o exercício fala, que são o total, né? Se você somar essas duas equações, você tem que o dobro do pessoal da tarde, esse daqui corta, é 112. E que, portanto, a quantidade de pessoas que foram atendidas à tarde é metade de 112, ou seja, 56, letra C. Questão 19. Pessoal, a questão 19, para você resolver ela sem migué, você precisa de progressão aritmética, que é uma matéria de ensino médio, né? Existe uma fórmula que te dá a soma dos n primeiros números naturais. Então, eu quero saber
eu quero saber a soma dos 35 primeiros números naturais. 1, mais 2, mais 3, mais 4, até 35. Esse resultado, de imediato, vai valer 1 mais n, 1 mais 35, vezes 35 dividido por 2. Aí você tem aí o valor... o valor aí da soma, tá bom? Descoberto por Gauss quando ele tinha 8 anos de idade, tá? Então, uma criança de 8 anos de idade descobriu isso quando estava de castigo na escola, tá? O professor colocou ele para contar quanto que era a soma de 1 até 100. E aí, o restante dos amigos dele estava lá. 1, mais 2, mais 3, mais 4. Ele espertinho, ele viu, né, que 1 mais 2 mais 3 mais 99 mais 100 era igual a S, que era o valor que o professor dele queria. E se você trocasse a ordem das parcelas aqui, ia continuar dando a soma S. E aí, 1 mais 101 dá 102. 2 mais 9... Opa, aqui é 100, tá? Perdão. 2 mais 99 dá 101. 3 mais 98 dá 101. Todas essas sominhas aqui dão 101, ó. Então, quantas sominhas você tinha aqui, ó? 100. Então, se você pegar 100 e multiplicar por 101, que é 100 mais 1 vezes 100, e dividir por 2, né? Porque se você somar esses dois caras, você tem 2S, você só quer o valor de S, ou seja, você passa o 2 dividindo, você encontra que a soma dos 100 primeiros números naturais são 5.050, tá? Aí o Gauss, em segundos, foi lá e falou pro professor dele. O professor dele achou que ele estava mentindo, porque não era possível que ele tinha feito tão rápido, mas o moleque estava inventando a progressão aritmética aí com 8 anos de idade, tá? Gauss. Assinado. Muito bem. Então, isso daqui é um problema de aritmética, né? Mas a gente não precisa saber nada disso para resolver o exercício, tá? Se vocês quiserem usar essa fórmula para resolver, fiquem à vontade. Mas como a gente não precisa saber essa fórmula, eu vou resolver sem ela. Então, como é que vai funcionar? Se você somar n números, e tirar 1, que é o nosso x, que é quem a gente quer descobrir, e você fazer a média aritmética, né? Ou seja, você soma esses n valores e tira 1. Quantos valores você tem? N menos 1. Então a gente vai pegar o valor dessa soma e vai dividir pelo total de valores que a gente tem. Ou seja, a gente vai dividir por n menos 1. Isso aqui vai dar 92 sobre 9. Tá? Como essa soma dá um número inteiro, e isso aqui também é um número inteiro, pessoal, né? Essa fração aqui, ó, ela é uma fração de números inteiros, que ela pode estar simplificada ou não. Então, se a gente dividir a soma menos o x e dividir por n menos 1, vai dar aí uma fração, né? A sobre b, que é uma fração equivalente a 92 sobre 9. O que a gente conclui com isso? Que como A sobre B é 92 sobre 9, o B ele tem que ser um múltiplo de 9. E o A ele tem que ser um múltiplo de 92. Porque pega aí, por exemplo, ó, vamos supor que o A sobre B seja 276, né? Isso aqui deu 276 e você divide por 27. Se você simplifica isso aqui, dividindo em cima e embaixo por 3, você acha 92 sobre 9. Então, nada impede que isso sobre isso seja 276 sobre 27. Porque o resultado daria 92 sobre 9 do mesmo jeito. Beleza? Moral da história, n menos 1 é um múltiplo de 9, que a gente vai escrever aqui como sendo 9k.
Beleza? Então vamos aí ao raciocínio, né? Vamos começar com o menor múltiplo possível de 9. 0. Se n menos 1 é 0, você tem um denominador 0. Então, já deu ruim. Se n menos 1 é 9, significa que n é 10. Então, você vai somar 1 mais 2 mais 3 até 10. E você vai achar 55. Então, existe algum número que você tira de 55 que dividido por 9 dá 92 sobre 9? Não, né? Porque isso significa, pessoal, ó, que o seu x teria que ser um número negativo, que não faz sentido. Se você iguala isso com isso, você acha um x negativo. Tá? Agora, vamos supor que n-1 seja o próximo múltiplo de 9, que é 18. Isso significa que você tem 19 números somando. Se você somar 1 mais 2 mais 3 até 19, você vai encontrar... Você vai encontrar aqui... Só deixa eu conferir minha resposta aqui. R$190, isso mesmo. Se você somar de 1 até 19 aí na mão mesmo, você acha 190, tá bom? E existe algum número que você tira de 190, ó, e divide por 9, que faz com que isso aqui seja 92... Opa, pera. 92 sobre 9. Na verdade, você vai estar dividindo por 18, né? Porque agora isso aqui é 18. Então, vamos lá, de novo, ó. Existe algum número que, se você subtrair de 190 e dividir por 18, dá 92 sobre 9? Se eu pegar esse 18 e passar para o outro lado multiplicando, eu tenho que 190 menos x é 18 sobre 9, que é 2, vezes 92. E aí 190 menos 184 é igual a x, né? Porque isso aqui é 184 e eu passo para lá subtraindo. E eu passo o x para o outro lado somando. Então eu acho que o meu x é 6. E aí resolveu, que é a letra C. Tá? Isso significa que se você pegar números de 1 até 19, ou seja, você vai ter 19 números aqui, aí você, a soma desses números dá 190, aí você caga pro x, então a sua soma vai dar 184, e se você dividir isso aqui por 18, né, tirando a média aritmética de 1 até 19, exceto 6, simplificando, você chega em 92 sobre 9, que é a resposta certa, tá? Então, seria a letra C. Pessoal, eu vou resolver a última aí num último vídeo curto, porque eu não posso passar muito mais que 30 minutos, senão meu celular começa a bugar, tá? Então, a questão 20 vai estar aí na última parte.